Paz do Senhor a todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, e vamos aí iniciando a lição de Escola Bíblica Dominical, Ética Cristã para a Juventude. A aula de hoje, a gente vai fazer mais uma apresentação, vai comentar a respeito da primeira aula, mas mais uma apresentação de toda a lição, tanto que nessa lição, na primeira aula, nós não estaremos fazendo os slides, mas a partir da aula número 2, estaremos aí também preparando os slides para que você possa assistir. Lembrando que a lição de adultos é com o nosso professor Márcio Mainardi, está na descrição o link dele e você pode também assistir as aulas dele. E aí começamos com a ética cristã na juventude. Toda lição ela vai falar assim, o que é ética cristã, o caráter ético de Deus. A lição 3 vai falar da natureza moral do ser humano. A lição 4, ética cristã na família. A lição 5, ética cristã na valorização da vida. A lição 6, a ética cristã e o bullying. Lição 7, a ética cristã e a violência na menoridade. 8, ética cristã no namoro. 9, ética cristã e a sexualidade. 10, ética cristã no relacionamento. E 11, a ética cristã na mídia virtual e no uso de outras tecnologias. 12, ética cristã na vida escolar. E 13, diga não à corrupção. Essas serão as lições durante esses 3 meses, se assim Deus nos permitir. Estaremos aí com vocês toda semana. Essa aula de hoje provavelmente vai ser postada na sexta-feira, bem em cima da hora também, mas nas próximas lições estaremos normalmente, como temos feito nas lições anteriores, postando as aulas. Hoje está o Matheus Felipe, meu filho, filmando-nos aí. E a lição número 1, ela começa falando o que é ética cristã. E os objetivos aqui, conceituar ética, diferenciar ética e moral, apresentar a ética na perspectiva cristã e expor a importância da ética cristã para a vida. Então, esses são os objetivos da lição. No versículo do Salmo 19, versículo 8, diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então você vê pela lei do Senhor que as coisas de Deus são corretas e elas alegram o coração do homem. Então o mandamento do Senhor faz nós enxergarmos o caminho. O mandamento do Senhor não nos deixa à deriva, se estivéssemos no mar. O mandamento do Senhor, ele nos direciona. E a ética cristã, nós vamos citar sobre a ética cristã, mas aí vamos entrar falando a respeito dessa ética aqui. Nas lições diárias aqui, a palavra de Deus é eterna, a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, as escrituras são para aperfeiçoar os salvos, quem ama Jesus guarda seus mandamentos, quem cumpre os mandamentos é amigo de Jesus, fomos chamados para viver a verdade. Iniciando a lição aqui, começamos aqui com a leitura de Levítico capítulo 18, e do versículo 24 ao 30, mas vamos ler o 18 que diz assim: com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Então aqui nós vemos aqui no versículo 30, portanto guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui nós vemos dentro desse texto aqui,
falando das abominações no meio do povo de Israel, que seriam arrancados fora, que a lei do Senhor era para seguirem corretamente. Resumidamente, o versículo desse capítulo 18 de Levíticos, o versículo 24 a 30, ele fala a respeito de Deus, a respeito do mandamento do Senhor, a respeito da ética dentro da palavra do Senhor, daquilo que precisa obedecer. Sintetizando a lição, caro aluno, neste trimestre estudaremos a ética cristã. Aprenderemos que há um padrão divino para o relacionamento do ser humano com o seu Criador e para o próximo, sendo a Bíblia Sagrada suficiente para orientar a nossa conduta. Então aqui nós vamos estudar sobre isso. A introdução. Qual o parâmetro que você utiliza para considerar uma atitude certa ou errada? Mateus, dá um gole de água aí ao vivo aqui, porque daí a gente não faz... a gente grava desse jeito mesmo. Não vamos cortar isso, tá? Qual o parâmetro que você utiliza para considerar uma atitude certa ou errada? Qual é? O que você usa? Usa a palavra de Deus? O que você faz? Qual é a lei que você usa? Você tem um parâmetro para ser seguido? Qual é a pergunta aqui nessa introdução? Nossa, vai lá, aí. Valeu. Acabamos de sair de um culto abençoado de adolescentes aí e já viemos filmar. Então, qual é o parâmetro? Daí está escrito aqui, podemos falar que há um padrão universal para todos os cristãos pensarem e agir? É acerca disso que vamos tratar nessa lição. Observaremos que os cristãos não podem agir conforme der na cabeça. Então, existe um parâmetro, existem regras, existe uma forma para se viver na presença do Senhor. Não é de qualquer maneira, não, de qualquer jeito, não. Precisa ter uma conduta. Qual é a conduta que você tem seguido? Dentro dessa lição a gente vai falar sobre isso, e nessa lição número 1 hoje, né, ética cristã, qual é a sua conduta? Qual que é a nossa conduta? Né? O que é ética? No tópico número 1, inicia assim. O comentarista fala assim, de acordo com o dicionário Aurélio Online, ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral. É o conjunto de regras de conduta. Primeiro, só falando sobre essa ética, sobre os fundamentos moral, esse conjunto de regras, isso daqui eu acho tremendo, pelo fato de quando nós vemos sobre o criacionismo. Deus criou o homem e junto com essa criação, Deus ele colocou regras, conceitos, valores. Então, é isso que eu acho tremendo numa das coisas assim, explicando para a ciência, que a moral do homem é algo que, mesmo que alguém não acredite em Deus, ele sabe que aquele que tem uma religião, geralmente, ele tem uma conduta e regra. Na verdade, a religião ela traz condutas, regras e uma ética dentro da religião, assim apresentada. Só que falando da religião cristã, ou do judaísmo também, da religião do judaísmo, pelo menos as duas eu vou apresentar aqui, o judaísmo e a cristã. Existem regras e condutas que foram estabelecidas por Deus. Então é muito interessante a parte da ética nesse ponto. Entra
é uma parte da filosofia, mas a filosofia acaba descobrindo ou estudando, e queira ou não queira, a religião traz éticas, conceitos, parâmetros. Mas vamos continuar aqui. Assim, de acordo com a primeira definição, as condutas morais devem ter um fundamento, ou seja, não há opção moral que possa ser feita sem uma base teórica, que é o que eu estava falando para você agora. Uma justificativa na qual seja fundamentada a ação. Já, de acordo com o segundo conceito, a ética seria um conjunto de regras orientadoras para o bem da comunidade e de seus membros. Então, a ética, como foi lido aqui, o conceito seria conjunto de regras orientadoras. Então, é muito interessante aqui. Só que no tópico 2, nós entramos dentro do conceito realmente que nós queremos, desse conceito aqui, que entra muito na ética cristã. Embora o tópico 3 vai falar da ética cristã, mas o 2, ética moral. Olha o que diz aqui. Qual a diferença entre ética e moral? Antes de continuar a lição, é necessário fazer um esclarecimento. A palavra ética tem origem no termo grego ethos, que ao passo que a palavra moral deriva da expressão latina mos. A moral refere-se às respostas, conclusões, às regras adotadas por determinado grupo. Então, a parte da moral, um determinado grupo, ele vai trabalhar essa moral. Daí aqui, ó, já a ética seria o fundamento teórico para os comportamentos definitivos como aceitáveis. Então, um grupo, ele tem uma certa ética. Agora, a ética que aquele grupo tem, a moral vai fazer parte de dentro dessa ética. Na verdade, um não pode ser o outro. Por exemplo, um político, ele existe a sua ética. Ele tem que ter ética dentro do, por exemplo, lá do plenário, onde está. Então, os deputados, por exemplo, ou no Senado, eles têm a ética. Caso eles fujam da ética, alguns falam quebra de decoro, se você fugir dessa ética, você é punido, porque existe a ética lá dentro. Entre os médicos, por exemplo, o médico ele tem a ética lá dentro também dos seus colegas. Por exemplo, um médico não pode chegar, eu sou médico, por exemplo, eu sou médico e daí erro em alguma coisa que eu falei pro meu paciente. Não pode um outro médico chegar para o paciente e falar assim, olha, passe para mim que tratar agora, porque esse médico, meu colega aí, está totalmente errado. Não pode existir isso. Se fizer isso, vai estar quebrando essa ética que eles têm. Essa conduta vai estar errada. Então, é por isso que fala aqui, a palavra ética tem sua origem no termo ethos, ao passo que a palavra moral deriva da expressão tal. A moral refere-se às respostas, conclusões, às regras adotadas por um determinado grupo. Então, a minha moral vai ser a resposta da ética que foi preparada por aquele grupo. Vamos ver o que mais diz aqui. Já a ética seria o fundamento teórico para os comportamentos definidos como aceitáveis. Como os termos são bem próximos e como muitos estudiosos não fazem separação entre eles, usaremos preferencialmente a expressão ética. Então aqui, nesse 2, nós vamos colocar, como são muito próximos, ética e moral, nós vamos usar o termo, que é o que a lição está propondo, como a expressão ética, para ambos. Tópico 3. Ética sob a perspectiva cristã. Considerando que a ética prescreve o que é moralmente correto sob a perspectiva cristã, ela estabelece o que é certo e errado para os cristãos, sendo assim denominada ética cristã. Mas quais seriam os seus fundamentos? Agora, para você entender assim,
dentro do termo, dentro da palavra ética cristã, o nosso grupo cristão, nós temos ética. E dentro do nosso grupo cristão, que nós temos ética, significa que eu não posso me prostituir. Como assim? Porque se eu me prostituir, eu estou moralmente errado. Porque a nossa ética cristã, à luz da Bíblia Sagrada, à luz das Escrituras, fala que a prostituição, ela é pecado. Você está conseguindo entender? Ô Mateus, você está conseguindo entender? Porque você falar para mim que não está conseguindo, vamos arrumando aqui. Você é o meu aluno aí, ao vivo, e eles lá que estão me assistindo. Então, se eu me prostituir, eu estou moralmente errado. Está entendendo? Moralmente errado. E se eu estou moralmente errado, eu estou contra a ética cristã, contra a ética que Deus colocou para que eu exerça. Entenderam? Só lembrando que Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Por exemplo, se uma pessoa abortar uma criança, praticar o aborto, praticando o aborto, essa pessoa cristã praticando o aborto, ela está errada. Porque ela quebrou essa ética que, à luz das Escrituras, o aborto é errado. O homossexualismo é errado, à luz das Escrituras. Sendo que ela é a palavra de Deus é ela que nos direciona. Então, a Bíblia Sagrada é o nosso livro que nos ensina a ética, as regras, os parâmetros, aonde eu posso caminhar, onde eu não devo caminhar, o que é certo dentro da Bíblia Sagrada. Se eu estou fora daquilo que está na Bíblia Sagrada, não estou seguindo a ética cristã. Entenderam? Então vamos lá para você entender aqui. Quais seriam os seus fundamentos? Dentro do tópico 3, tem algumas divisões aqui que nós vamos ver. Palavra de Deus. Então é isso que eu estava falando. Sabe-se que o homem é falho e que após a queda seu coração se corrompeu e tornou-se enganoso. O homem tornou-se enganoso na queda, no jardim do Éden. Moralmente, o homem foi sendo cada dia mais moralmente se rebaixando. Então, a palavra de Deus, ela demonstra para o homem que ele precisa voltar-se para Cristo. Por isso que eu falo que, moralmente dizendo, a moral ela traz regras. Eu sei que eu não posso matar alguém, por quê? Porque é um crime. Por quê? Porque isto é uma ética. Se eu matar alguém, eu estou pecando, porque a ética cristã, a palavra de Deus é contra isso. Então a palavra de Deus nos torna bons cidadãos. Isso, uma pessoa que não acredita em Deus, ou qualquer pessoa, sabe que se a pessoa serve a Deus, realmente, verdadeiramente, ela vai se tornar um bom cidadão. Então nós observamos isso. O próprio Jesus disse que é do coração que procedem os mais terríveis pecados. O homem moralmente caído, dentro do seu coração traz os mais terríveis pecados. Está escrito em Mateus 15, 19. Mas é claro que a Bíblia diz que, João capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Libertando o que? Trazendo para o homem novamente a Cristo, libertando dos maus pensamentos. Ele vai estar moralmente correto, vai seguir a ética cristã e vai seguir os parâmetros que foram colocados por Deus, através de Jesus Cristo, através da palavra dele, para nós. Então a palavra de Deus
é um parâmetro para a nossa vida. Em sua epístola, Tiago deixa claro que o problema do pecado está no interior do homem. Então o homem precisa o quê? Ser liberto. Nesse sentido, a ética cristã não está fundada no homem, nem em suas vãs concepções. A Bíblia apresenta como santo, imutável, que não mente, amoroso, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Então nós entendemos aqui através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que Deus é amor, e sendo amor, eu preciso amar o meu próximo. Eu amando o próximo, eu não vou mexer com a mulher dele, eu não vou matar ele, eu não vou roubar ele, eu não vou dar falso testemunho contra ele, eu não vou fazer a maldade contra esta pessoa, contra o meu próximo. Então, essa é a ética cristã. E nós vemos aqui, aí ele cita também várias coisas aqui, mas segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, que escreve a lição também de Escola Dominical de Adultos, além da palavra de Deus, podemos listar mais 2 fundamentos para a ética cristã. Eu já vou citar qual, até quero mandar um abraço para o filho do pastor Cláudio Honor de Andrade, o pastor Gunnar, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida dele, ele que era o nosso professor também, lá na Faetade. Um abraço para ele, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida dele. Mas, B, tradição da igreja. Então nós estamos vendo aqui os fundamentos. Tradição. O que a igreja já diz acerca da Bíblia Sagrada não pode ser colocado no mesmo patamar do texto sagrado. Entretanto, cada importância da igreja no contexto bíblico e em sua missão terrena é nos permitido eleger a tradição eclesiástica como segundo fundamento da ética cristã. No entanto, ressalvamos somente o livro dos livros pode ser aceito irrestritamente. As outras normas, daí ele fala que tem como passar pelo crivo dos santos profetas, apóstolos, que seria a tradição da igreja. Aí nós vamos observar os pais da igreja, aqueles que trouxeram vários ensinamentos, vamos olhar ele. Mas primeiramente, a palavra de Deus, depois tem que passar pela tradição da igreja, dos pais da igreja, dos primeiros lá, que nós aprendemos muitas coisas com eles, e assim por diante. No terceiro tópico, no C, que faz parte do terceiro tópico, diz assim: as leis humanas e os costumes. O escritor acrescenta ainda que, terceiro fundamento, mas como somente a Bíblia Sagrada é inerrante, que não tem erro algum, assim como a tradição da igreja deve estar de acordo com as escrituras, as leis humanas e os costumes podem ser usados como base para a ética cristã. Ou seja, temos que obedecer às leis, obedecer às autoridades que foram colocadas segundo a palavra de Deus, como por Deus. Então nós temos que as leis humanas e os costumes do povo aqui, da terra, que Telema, por exemplo, onde nós moramos, no nosso país, eles precisam ser obedecidos. Nós temos que obedecer às leis. Se nós não obedecemos às leis, nós estamos contra a ética cristã. Não estamos sendo bons cristãos. É claro que temos que observar bem se a lei, por exemplo, a lei coloca como que pode ter o casamento homossexual. Nós não podemos aceitar que são contra a ética cristã realmente, porque a palavra de Deus é em primeiro lugar, e ela é contrária. Entenderam? Só que nós não podemos ser também homofóbicos de odiar uma pessoa dessa. Temos que amar essa pessoa e ajudá-la, se ela quiser ajuda. Tá? Então tem que observar muito bem. Nós precisamos seguir as leis humanas e os costumes, mas tem que lembrar muito bem de Daniel, que não se corrompeu e não experimentou os manjares. Tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. O outro agora, o sistema ético-cristão. O sistema ético é dividido em 2 grandes grupos: ético-deontológico, centrado no dever, e o ético-teológico, centrado nos meios e nos fins. É o que eu falei.
Temos o dever como cidadãos, mas temos que observar aquilo que não vai contra aquilo que nós acreditamos, contra a nossa fé. Temos que observar isso também. Todavia, apesar da ética cristã ser centrada no dever, o cristão não deve deixar de considerar os seus resultados teológicos. Ou seja, aquilo que eu falei sobre Daniel, sobre as Sagradas Escrituras. E o quarto tópico e último já, porque está quase terminando o tempo, né, Matheus? Falta quanto aí? 3 minutos? É a importância da ética cristã para a vida. O quarto tópico é a importância da ética cristã para a vida. Refletindo acerca da leitura bíblica em classe, que lemos em Levíticos, Deus entregou mandamentos a seu povo, que é Israel, que foi liberto do cativeiro do Egito. Agora, sem o dia a dia egípcio e com a sua ética contaminada, os hebreus precisavam de um padrão ético para todas as suas condutas. O culto a Deus, a separação dos sacerdotes, leis acerca das pragas e doenças, sobre os casamentos e comportamentos sexuais abomináveis, dentre outras. O Senhor tirou o seu povo do meio de uma nação idólatra e levou o caminho de uma terra boa. Então, ensinando que Deus tem o melhor para nós. Se nós seguirmos a ética cristã, que nós vamos estudar durante toda essa lição separadinho, vários assuntos aqui, mas se nós observarmos e seguirmos, a nossa vida vai ser tranquila. Nós vamos estar bem, viver bem. Coloca isso no teu coração. Para a preservação de sua liberdade e o cumprimento das promessas divinas, Israel deveria obedecer ao sistema, como eu expliquei já no começo aqui, todo o sistema, e foi bom para eles, tá? Tanto que a lei não veio para condenar, na verdade. Assim, a lei não era ruim a lei. Quando Deus criou a lei, foi para que o povo observasse o que era bom e o que era ruim para eles. Vivemos no tempo da graça, servindo ao Senhor com alegria, mas nós pudemos aprender o que é errado e o que não é. Não somos o povo de Israel, mas a palavra do Senhor deixa clara que todos que crerem em Cristo como Salvador são chamados filhos de Deus, assim como filhos do Altíssimo, recebemos a mesma ordenança de Israel quanto ao nosso padrão de conduta, a santidade. Esta santidade que o Senhor nos exige é em razão da libertação que recebemos e do resgate que ocorreu por meio do sangue de Cristo. Somos libertos. Tá bom? Entendeu então? Essa é a primeira lição da Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço a tua vida. Deus abençoe a irmã Janice, que sempre tem nos ajudado. E na lição 2 vai ser o caráter ético de Deus. E eu agradeço em nome de Jesus que você venha guardar no seu coração ética cristã para a juventude. E eu creio que nós vamos ter momentos maravilhosos e bênção de Deus. Deus abençoe a tua vida. Curta o meu canal Juninho Espírito Santo. Tem outros vídeos lá. Faça seus comentários. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Eu agradeço em nome de Jesus e um abraço a todos os adolescentes do Brasil todo, do mundo todo que estiver me ouvindo aí. Deus abençoe a tua vida cada dia mais. A paz do Senhor e até.